Olá pessoal, e hoje a história é a seguinte: aconteceu num povoado austríaco no século passado e conta-nos a história que existia uma fonte de água que precisava ser cuidada e o conselho municipal daquele povoado fez uma reunião e disse: vamos colocar alguém para cuidar dessa fonte. E assim eles fizeram, porque essa fonte era fonte de vida para aquele povoado. E assim eles colocaram este homem, e a história nos diz que aquele homem cuidou com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. Ele cumpria a sua tarefa e a sua jornada diária para fazer aquilo que foi incumbido a ele fazer. E conta-nos a história que ele fez com que aquela água se transformasse mais límpida, mais pura, mais transparente. Ele cuidava da mata ciliar que havia em volta dessa nascente, ele cuidava das piscinas de águas que se formavam através daquela nascente, porque os animais precisavam também daquela água. Ele começou a cuidar da floresta que havia em volta, ele começou a tirar entulhos, folhas, galhos, enfim, ele começou a cuidar de tudo. E vendo as pessoas, os turistas, que por ali passava, via que aquele lugar era agradável e eles começaram a frequentar esse lugar. Os animais começaram também a se achegar, mas sempre no controle estava o zelador da fonte. Ele não deixava que ninguém, nem os animais e nem as pessoas poluíssem aquela água, porque ele sabia que aquilo era uma fonte de vida para eles e para o povoado. E a história nos conta que um certo dia os conselheiros se reuniram para fazer um balanço de tudo aquilo que eles haviam gastado e com que gastado. E aí um deles disse: olha, a natureza sempre esteve lá, a fonte da água sempre esteve, os animais também. Eu acho que não é necessário um zelador da fonte, um zelador para a fonte. Vamos demiti-lo. Assim a gente economiza. E assim eles fizeram. Eles acharam que o trabalho do zelador era inútil e que ele não precisaria estar ali naquela função. E assim ele foi demitido. E quando o demitiram, os primeiros dias, as primeiras semanas, tudo estava correndo normalmente. Mas de repente o outono chegou. As folhas começaram a cair dentro da nascente. As piscinas, os animais faziam a festa, entrava e saía porque não tinha ninguém para controlar o fluxo. As matas em volta começou a se tornar verdadeiros arranha-gatos, árvores secas, galhos quebrados, muitas folhas, muito entulho, e isso tudo foi dentro da nascente. Poluindo a água, o povoado adoece. Poluindo a água, o povo deixa de ter uma qualidade de vida. E assim, apavorados porque a saúde da família dos conselheiros e também dos conselheiros estavam correndo risco de ser afetada. Eles fizeram uma reunião e disse: nós cometemos um erro grave. Nós achávamos que não tinha tanta importância o trabalho do zelador da fonte e nós o demitimos. Agora vamos consertar o nosso erro, porque existem pessoas que estão pagando pelo nosso erro. E assim eles chamaram o zelador novamente e disse: olha, toma seu lugar, porque você precisa zelar da fonte. Porque você zelando da fonte, você estará zelando do povoado. Você estará dando uma qualidade de vida melhor para o povoado. E assim a história nos conta que o zelador da fonte voltou para o seu trabalho, voltou para o seu posto, voltou a ter o comando da situação, voltou a ter o controle da situação e tudo mudou novamente para melhor. Moral da história: às vezes tem pessoas que erram com a gente ou que a gente erra também com as pessoas e nós somos capazes de ver que aquele erro ele tem consequências não somente para nós que erramos, mas para aqueles que estão à nossa volta, e nós também somos incapazes de pedir perdão e de falar: por favor, me desculpe. Se você puder, volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Se você não puder, siga teu caminho, mas me desculpa, me perdoa, eu errei. Essa história nos ensina a não desmerecer pessoas que ocupam cargo, às vezes menores
do que os nossos na empresa, na escola, na igreja, em todos os lugares onde nós vamos. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos somos uns ajudando os outros. Todos nós, um precisa do outro. O zelador da fonte, ele não foi reconhecido enquanto ele fazia o trabalho. Mas quando o trabalho dele faltou, houve uma consequência grave que gerou doenças e que atingiu muita gente. Então, se alguém está se sentindo desmerecido por outra pessoa, não se sinta assim. O seu trabalho tem valor. Você está na posição correta. Você está fazendo com louvor aquilo que foi te designado para fazer. Então fica em paz, continue fazendo. E se te tirarem do seu lugar porque acha que você não é necessário, fica em paz. Você prestou um bom serviço e outras pessoas vão reconhecer. Pode até ser tarde demais, mas terão que reconhecer que você era essencial para a história ser diferente, para melhor. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.